a uma celebração no domingo à noite, em que podemos estar aqui para mais uma vez estar rendendo graças e honra ao nosso Deus. E é possível olhar para trás, como o nosso pastor bem falou no início da celebração, e vermos tantas coisas que nós passamos juntos aqui nesse lugar, tantos desafios que nós enfrentamos, tantas batalhas que foram vencidas, mas em todas elas Deus nos fez mais do que vencedores. E por isso nós estamos aqui, e por isso nós conseguimos chegar até aqui, porque a mão poderosa do nosso Deus nos sustentou e nos guardou até esse preciso momento. Creio que seu coração deve estar cheio de expectativas para o ano que vai se iniciar. Creio que você deve estar ansioso para aquilo que Deus vai fazer com a sua vida. Você deve estar ansioso para que as promessas que um dia Deus derramou para as suas vidas, declarou sobre você, possam acontecer. Mas eu quero te dizer, tenha ânimo, persista, porque muitas batalhas ainda se levantarão aqui neste lugar, mas nós cremos num Deus que nos garante a vitória e que nos sustentará e nos fará chegar ao fim de mais um ano, e nós estaremos aqui novamente para agradecer por tudo aquilo que Ele faz por nós. Amém? Queria que os irmãos fossem sinceros comigo. Os irmãos estão tristes nessa noite? Os irmãos estão chateados dessa noite? Quem está triste diz amém aí. E quem está feliz diz amém. Amém. Bom, nós estamos na casa do Senhor, não é motivo para tristeza aqui nesse lugar. Nós estamos aqui para celebrar o nosso Deus. Então enche seu coração de ânimo, enche seu coração de expectativa. Não importa que você olhe para o lado e veja uma cadeira vazia. Importa que a sua adoração faça com que esse ambiente fique cheio da presença do Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar. Amém? Abra suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 26. Nós leremos do versículo 8 até o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse a Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar nesse homem ou em sua mulher certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Feche os seus olhos nesse momento. Meu Deus e Pai, quero te agradecer por essa oportunidade, Pai, de estar ministrando a sua palavra aqui nesse lugar.
Ó Deus, nós já pudemos sentir a presença do Teu Espírito Santo, através dos louvores, através dos momentos, Pai, de intercessão, dos dízimos. Ó Deus querido, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Perdoa, Deus, as minhas falhas, ó Deus querido, mas que o Senhor possa estar fazendo da minha vida agora um instrumento nas Suas mãos para trazer o Seu recado para a vida desta igreja. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele traz uma história muito interessante. Ele fala de um momento que Isaac estava vivendo na terra de Gerar. E olhar para a vida de Isaac é ver muito daquilo que tinha de influência de Abraão em sua vida. Nós sabemos que Abraão é aquele a quem Deus prometeu e fez uma aliança que através dele se multiplicaria a sua descendência e que seriam numerosos os seus descendentes na terra. Abraão foi uma pessoa, foi um homem que ele teve grandes poderes na terra, que ele acumulou grandes riquezas, e Abraão ele percorreu a sua vida conquistando territórios e aumentando cada vez mais todas as suas posses. Com Isaac também não foi diferente. Isaac seguiu os mesmos passos de seu pai. Isaac seguiu tantos passos do seu pai, que até no momento de errar, ele errou igual o seu pai havia errado anteriormente. Nós lemos aqui que Abimeleque, ao observar Isaac com sua esposa Rebeca, viu que ele estava acariciando ela. Ele estava fazendo carícias, carinhos em sua esposa. Só que Isaac havia falado para todos que aquela não era sua esposa, que Rebeca não era sua esposa, ela era apenas a sua irmã. Ou seja, ele ficou com medo de, por conta de Rebeca ser uma pessoa muito bonita, algumas pessoas, alguns homens daquela terra pudessem querer tomar ela por suas esposas e então matar Isaac, sacrificar a vida de Isaac. A Bíblia mostra que Isaac cometeu o mesmo erro que Abraão cometeu enquanto casado com Sara, com o mesmo rei Abimeleque. Mas é interessante, irmãos, que esse fato fez com que algo se movimentasse na vida de Isaac, e o rei Abimeleque diz então para que ninguém pudesse tocar na vida dele, para que ninguém pudesse tocar na vida de sua esposa, e Isaac começa então a tomar conta daquele território, começa então a crescer, começa então a frutificar ali naquele lugar, a ponto de colher a 100 por 1. Ele ficou riquíssimo. Isaac se tornou muito poderoso. Ele ficou tão poderoso que Abimeleque falou para ele: olha só, Isaac, não está dando mais para você ficar aqui não. Não está dando mais para você conviver com a gente, porque você se tornou poderoso demais. A fama de Isaac se espalhou de tal forma que aqueles que acompanharam a vida do seu pai e aqueles que acompanhavam agora a sua vida tiveram inveja do seu crescimento, tiveram inveja das suas conquistas, e aqueles poços que Abraão um dia havia cavado, poços esses que serviam para abastecimento de água, para a lavoura, para os rebanhos, para as plantações, todos esses poços, os filisteus vieram e encheram esses poços de entulho, para que de alguma forma pudessem prejudicar o crescimento da vida e da família de Abraão. E Isaac estava passando por isso. Mas diz também a palavra do Senhor que quando Isaac se estabelece ali no vale de Gerar, ele então começa a ter um novo encontro. Ele começa a ter agora diante dele a oportunidade de ver os poços que um dia foram entulhados pelos filisteus, os poços que um dia foram colocados em desuso, foram simplesmente desutilizados por conta da inveja daquelas pessoas contra ele e a sua família. Eu acho muito interessante, irmãos, porque Isaac ele se depara com aqueles poços,
e ele tinha pessoal suficiente para começar a abrir poços novos. Ele tinha total condição de abrir quantos poços fossem necessários para garantir o abastecimento de água, para garantir o sustento ali daquele lugar onde ele estava habitando. Mas eu entendo e eu consigo enxergar uma mensagem espiritual vinda desse momento em que Isaac opta em retirar os entulhos, retirar a terra dos poços que um dia o seu pai havia cavado. Acontece, meus irmãos, que Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, e Deus garantiu a Abraão que ele seria abençoado. Deus derramou sobre a vida de Abraão promessas, e promessas que viriam a se cumprir, promessas que tinham certeza, tinham garantias de que iriam se cumprir em sua vida. Isaac, quando ele olha para aqueles poços, ele começa então a se lembrar do relacionamento do seu pai com o seu Deus, e ele provavelmente começa a se lembrar das promessas que um dia Deus havia feito ao seu pai na construção daqueles poços. E antes mesmo de ele abrir um poço novo, ele tratou de reabrir, de retirar tudo aquilo que colocaram, tudo aquilo que não prestava, tudo aquilo que servia para trazer discórdia, tudo aquilo que servia para matar, para diminuir a ação de Deus sobre a vida dele. Isaac entendeu que aquele momento era o momento de retirar tudo que não era da parte de Deus, para que as promessas de Deus continuassem vivas e permanentes sobre a vida dele e da sua família. Nós estamos caminhando para o fim de mais um ano, e muitos de nós já estamos projetando coisas para que aconteçam em nossas vidas a partir do ano que vem. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: antes mesmo de você desejar algo novo de Deus para a sua vida, comece a olhar para dentro de você e comece a pensar e avaliar quais os entulhos você precisa tirar da sua vida, para que a partir desse momento, para que a partir do momento em que esses entulhos saírem da sua vida, a sua vida comece a ser como um poço que jorra águas vivas, que jorrem águas que vêm diretamente do coração do nosso Deus para a sua vida. Nós vamos falar sobre algumas áreas que nós precisamos nos atentar para as nossas vidas, áreas que hoje podem estar totalmente debaixo dos entulhos, totalmente sufocadas, áreas que provavelmente você deva ter recebido alguma promessa da parte de Deus, mas que por uma ação do inimigo, por conta de uma ação do mundo em cima de você, você está vendo agora essa área totalmente sufocada, paralisada, sem condição de crescimento. E nós vamos ver que nós vamos desentulhar essas áreas, para que a partir de então possam fluir águas para abastecimento das nossas vidas e para aquilo de novo que Deus há de fazer com as nossas vidas. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu queria falar que nós devemos retirar os entulhos que impedem o aprendizado da palavra de Deus. O livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Queria chamar a atenção dos irmãos para esse assunto, porque falar da Bíblia, falar da palavra de Deus é algo de extrema relevância em nosso meio, porque se trata nada mais nada menos do que a revelação dada a nós
sobre as questões espirituais relacionadas às nossas vidas. A palavra de Deus, segundo o texto bíblico, ela é viva e eficaz, porque ela ultrapassa os limites do tempo, e ela se comprova e ela se atesta dia a dia em nossas vidas. Não existe outra fonte de pesquisa sobre como viver a vida melhor do que a Bíblia, do que a palavra de Deus. Nela nós encontramos a base para viver melhor, nós encontramos a base para viver uma vida regrada e pautada na vontade de Deus. As pessoas muitas vezes entram em crises em relação à vontade de Deus para as suas vidas. Muitos dizem que não sabem qual é a vontade que Deus tem preparado para as suas vidas. Mas eu quero te chamar a atenção, porque se você entender que a palavra de Deus é um recado, é uma norma, é uma conduta que nós temos para as nossas vidas, quando nós nos aprofundamos nela, quando nós nos dedicamos ao estudo da palavra de Deus, nós então começamos a entender quais são as vontades, quais são os planos que Deus tem para as nossas vidas. Não é nenhum exagero dizer que para muitas pessoas a Bíblia se encontra totalmente entulhada, totalmente em desuso. É preocupante ver o valor que se tem dado às Escrituras. Há um movimento terrível dentro de determinadas comunidades de fé que tem simplesmente ignorado aquilo que é crucial dentro da pregação do Evangelho, que é a exposição da palavra de Deus. Criam-se interpretações novas, maneiras novas de se apresentar algo que já foi revelado e que já foi instruído pelo Espírito Santo. Irmãos, existem pregadores da palavra de Deus, existem pastores que têm manipulado a palavra de Deus a seu bel prazer, segundo o seu coração, segundo a doutrina que ele entende que seja melhor para a vida dele. E o pior disso tudo, meus irmãos, é que tem gente dentro da igreja que tem ouvido essas doutrinas, tem ouvido essas palavras e tem trazido essas aplicações como verdadeiras para as suas vidas. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: não existe interpretação que ultrapasse aquilo que está escrito neste livro, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia em nossas vidas. É preciso que nós tenhamos cuidado, irmãos. É preciso que a gente procure olhar com carinho para as Escrituras, porque muitos estão contaminando as suas vidas com aquilo que o mundo tem colocado como verdade. Existem pessoas que têm sofrido verdadeiras batalhas no mundo espiritual, porque têm se alimentado de uma fonte que não oferece a palavra da verdade. Segunda Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa é a função da palavra de Deus para as nossas vidas. É ela que nos ensina, nos instrui, alimenta a nossa alma e nos prepara para as mais difíceis provações que nós venhamos enfrentar em nossas vidas. Eu falei hoje na EBD, por exemplo, da preocupação que se tem hoje em dia, principalmente dos pastores desta igreja, em trazer uma palavra, em trazer algo vindo realmente dos céus, que esteja
dentro daquilo que está escrito e que foi revelado por Deus através daquelas pessoas que um dia viveram experiências sobrenaturais e, inspiradas pelo Espírito Santo, puderam escrever e trazer para a posteridade todos os ensinamentos e todas as lições que Deus preparou e separou para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela não deve servir para mim, para você, como massagem para o ego. A palavra de Deus, ela deve servir para mim, para você, como confronto para aquilo que nós temos vivido com as nossas vidas e as nossas atitudes. A palavra de Deus, ela serve para confrontar o pecado que reside em nosso ser. É através da palavra de Deus que nós poderemos então ter forças e armas para lutar, para batalhar e para resistir às investidas que o inimigo tem feito sobre as nossas vidas diariamente. É através do ensino da palavra de Deus, é através de buscar mais da palavra de Deus, que batalhas no mundo espiritual são vencidas. Ei, meu irmão, presta atenção numa coisa: se existe uma batalha sendo travada dentro da sua casa, se existe algo que está acontecendo no âmbito familiar, eu quero te dizer uma coisa: você não precisa buscar um oráculo, você não precisa buscar alguém que tem uma oração poderosa. A palavra de Deus está aí para te servir e para te instruir naquilo que você precisa, e é através dela que você vai trazer a resposta que você necessita para a sua vida. Você pode ler livros e mais livros, irmãos, que prometem mudar a sua vida e a sua história, mas nenhum deles vai mexer com você da mesma forma que a palavra de Deus mexe. Se hoje na sua casa, se na sua vida, a Bíblia perdeu espaço, se ela tem estado de lado, eu quero te convidar a desentulhar esse poço na sua vida, para que então ele comece a te fazer crescer novamente. Você quer algo novo para a sua vida? Você quer que Deus, Ele mostre algo novo, Ele faça algo novo através de você? Começa a mudar o seu hábito. Começa agora a tirar tudo aquilo que não é prioridade na sua vida e que não vai te acrescentar em mais nada, e comece a dedicar o seu tempo a viver as coisas que estão escritas nesse livro, nessa palavra. Não é possível que de você saia algo novo se você continuar impregnado de coisas, de costumes velhos. Você precisa se livrar daquilo que te desanima em estudar a palavra de Deus, em ter interesse na palavra de Deus, para que você possa então ter uma vida de busca e de compreensão daquilo que Deus tem para você. Nós estamos caminhando para o ano de 2020 e nós vamos estar fazendo aqui a nova EBD. E ela só vai ser nova, ela só tem possibilidade de se transformar nova se essa igreja se comprometer com o aprendizado da palavra de Deus, porque do contrário, ela vai ser uma ferramenta nova, mas sem utilidade. É preciso que você tire o entulho do desânimo, do cansaço, do comodismo em vir para a EBD, em vir para a Escola Bíblica Dominical, e comece a se colocar motivado, animado, entender que vindo aqui à igreja, entendendo o ensino da palavra de Deus, a sua vida vai ser edificada, a sua vida vai ser transformada. Em algumas conversas minhas com o pastor Ismael, ele sempre fala de alguns sonhos que por um acaso também são meus, que em breve, irmãos, muito em breve,
nós teremos pessoas vindo à igreja com sede da palavra de Deus, da genuína palavra de Deus. Não vão ser mais cultos cinematográficos, com jogos de luz, com um som perfeito, com danças, com tantas atrações, cantores. Não vai ser mais isso que vai atrair as pessoas, mas a sede, a necessidade de se alimentarem da verdadeira e genuína palavra do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. É isso que deve ser o alimento, é isso que deve ser oferecido para que a fome e a sede das pessoas possam ser sanadas. Então, se você quer ver o crescimento de sua vida, se você quiser viver o novo de Deus, invista na leitura da palavra de Deus. Deixe para trás, lance fora tudo aquilo que tem entulhado você, tudo aquilo que tem sufocado você, aquilo que você entende que é prioridade na sua vida, que não seja buscar a presença do Senhor, que você coloque fora nesse momento e comece então a estabelecer novas prioridades dentro do que é a palavra de Deus para a sua vida. Em segundo lugar, é preciso retirar os entulhos que atrapalham o crescimento espiritual da família. Em Josué, capítulo 24, versículo 15, diz: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Esse texto ele é maravilhoso, irmãos, porque esse texto ele mostra uma importante decisão tomada por Josué e consequentemente tomada pela sua família. Uma família que decide ir na direção contrária das outras pessoas. Uma família que ela não aceita se estabelecer nos moldes que a sociedade ao redor estabeleceu como sendo modelo de vida. Uma família que não sucumbiu e que resistiu ao politeísmo que Israel vivia naquele momento. Eles abriram mão de servirem outros deuses, eles abriram mão de cultuar outros deuses para render adoração, para render toda a sua devoção ao único Deus verdadeiro de suas vidas, Deus de Israel. Em um tempo em que o que mais temos visto é a destruição da estrutura familiar, textos como esse nos dão ânimo para que lutemos para que nossa casa, nossa família esteja debaixo das bênçãos do Senhor. Nós precisamos olhar para dentro das nossas casas de maneira bem especial. Não podemos desanimar no que diz respeito a lutar para que nossa casa seja edificada e dedicada ao nosso Deus. Nós tivemos aqui durante esse ano uma série que particularmente marcou muito a minha vida, que foi Batalha Espiritual na Família. E nós pudemos ver a importância de termos o comprometimento de fazermos do nosso lar o primeiro lugar de adoração e de pregação do Evangelho. Vimos que é muito importante fazermos todo e qualquer esforço para que os nossos filhos entendam a importância do que é servir a Deus. E aí eu quero fazer uma pergunta para a sua reflexão nessa noite. Qual tem sido o Deus cultuado dentro da sua casa? Qual tem sido o Deus que tem cultuado a sua família? A que a sua família tem dado prioridade nos dias de hoje? Você já parou para pensar que se você está sozinho aqui nesse lugar hoje, existe uma família inteira sua que não está? Você já parou para pensar que em muitos momentos da sua família,
momentos em que a bênção de Deus pode ser repartida, a bênção de Deus pode ser compartilhada entre os seus. Ela acaba perdendo espaço para tantas e tantos afazeres, tantas e tantas coisas que são colocadas como prioridades por você e por sua família, e vocês acabam não vendo aquilo que Deus tem para fazer e desenvolver através da sua família. A palavra de Deus diz em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 6 e 7, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Não adianta queremos projetar um futuro para os nossos filhos, um futuro para as nossas famílias, se não estivermos dispostos a investir o nosso tempo e os nossos recursos para que nossa família verdadeiramente possa estar na presença de Deus. Precisamos desse envolvimento em nossas casas. Aquilo que é aprendido na igreja, aquilo com que somos abençoados, deve ser compartilhado em nossas casas. Eu poderia fazer um desafio aqui agora e perguntar para vocês: quanto tempo na sua casa, durante uma conversa, vocês conseguem separar para falar sobre a realidade do Evangelho, sobre o significado de Deus para as suas vidas? O texto que nós acabamos de ler diz que nós devemos reproduzir tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que consta na palavra de Deus. Nós devemos falar com os nossos filhos, e não é em um momento apenas, mas é durante todo o dia, durante todos os momentos, porque cada momento em que nós compartilhamos da palavra de Deus com os nossos filhos, são momentos em que eles são cada vez mais abençoados, são momentos em que cada vez mais cadeias são quebradas na vida dos nossos filhos. As relações familiares têm ficado cada vez mais fragmentadas pelo tempo, pelos afazeres, por conta de uma cultura que invade as nossas casas, desqualificando cada vez mais as relações e os vínculos. A falta de diálogo dos pais com seus filhos, de maridos com as suas esposas, tem sido responsável pela dissolução e deturpação da família. Crianças que hoje crescem com um discurso deturpado sobre suas identidades. E aí eu volto a fazer a mesma pergunta que eu fiz anteriormente: qual Deus tem sido adorado dentro da sua casa? O que você tem permitido que seja prioridade dentro da sua família? O que você tem permitido entrar dentro da sua casa? O que você tem permitido que o mundo despeje dentro da sua família? Quais os entulhos você tem dado brecha para que o inimigo despeje dentro da sua casa? Meus irmãos, nós estamos falando de algo muito sério, porque a família é o bem que Deus nos propiciou ter. O que nós temos visto hoje são crianças que estão questionando a sua identidade ainda no tempo da sua inocência, não sabendo ainda aquilo que eles são efetivamente, por conta dos entulhos que são despejados em suas casas e que seus pais não vigiam. Entendam uma coisa, meus irmãos: não adianta a gente colocar a culpa na mídia, na televisão, na política, nas doutrinações. Por quê? Porque nós, pais, somos os maiores responsáveis pela educação dos nossos filhos. Nós, pais, somos os maiores responsáveis pela vida espiritual da nossa casa e da nossa família.
Se você tem enfrentado questões que você não está sabendo mais o que fazer, que não estão sendo do agrado do Senhor, que não estão vindo diretamente de Deus para a sua vida, que você entende que é o inimigo que tem agido, que tem feito, que tem implantado coisas dentro da sua casa, abra os seus olhos, meus irmãos, abra os seus olhos, porque é necessário que você faça da sua casa um ambiente de adoração a Deus, um ambiente de adoração e de serviço ao nosso Deus. A sua casa deve ser a extensão da igreja, a sua casa deve ser o primeiro templo que você tem que edificar. Não adianta você querer que Deus faça coisas novas na sua família. Não adianta você passar horas e horas ajoelhado pedindo a Deus para uma transformação de alguém da sua família, se você permitir que o mundo continue despejando os entulhos dentro da sua casa. Olhe, acompanhe a vida dos seus filhos. Seja chato. Comece a olhar os celulares, comece a olhar os computadores, comece a olhar com quem eles estão caminhando, com quem eles estão andando, o que eles têm aprendido. Mas pastor, o meu filho, ele já é grandinho, aí eu já não tenho mais como fazer. Meu irmão, pai e mãe vão continuar sendo pai e mãe até o dia que morrer. Você tem responsabilidade com a vida dos seus filhos, sim, e eles têm que respeitar a autoridade que vocês têm sobre a vida deles. Vocês precisam edificar o seu lar, vocês precisam fazer do seu lar um ambiente propício para a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre a sua família. Chega dessa permissividade, chega desse negócio de não tem nada a ver. Ah, mas ele assiste tal coisa, mas não tem nada a ver. Ah, mas ele frequenta tais lugares e não tem nada a ver. Ah, mas eu permito que façam algumas festas aqui, mas aqui está na minha vista, não tem nada a ver, eu tenho orado para Deus guardar. Irmãos, tem tudo a ver sim. A sua casa não é lugar para sapateado do inimigo. A sua casa não é lugar para que o inimigo faça morada. A sua casa é a habitação do Deus Altíssimo. Ela tem que estar preparada com um ambiente de adoração, um ambiente de manifestação da glória de Deus na sua família. É importante que nós tenhamos ânimos, irmãos. É importante que a gente se esforce para vencer essa batalha que existe dentro das nossas casas e tirar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não edifica. Porque o Deus de Isaac é o mesmo Deus das nossas vidas, e Ele tem promessas para as nossas famílias, Ele tem promessas para a sua família. Tire o entulho do poço que é a sua família, e dela jorrarão águas. As promessas de Deus, elas vão se cumprir na vida da sua família. É preciso que você tenha uma atitude radical, e não é no ano que vem, é agora. Tire o comodismo da relação de vocês. Busquem viver coisas novas, irmãos. Busquem, gastem tempo com seus filhos. Gaste tempo com a sua esposa. Às vezes a gente quer se dedicar muito ao trabalho porque quer dar um conforto para a nossa família, a gente quer dar um conforto, mas às vezes o maior conforto que a nossa família precisa é a nossa presença dentro de casa, é a nossa presença fazendo um passeio, é a nossa companhia em uma escola, é a nossa companhia numa apresentação. Meus irmãos, é importante todo o seu envolvimento com a sua família, porque esse é o bem mais precioso que você tem. O bem mais precioso que você tem não é a sua casa, não é aquilo que você acumulou na sua vida. O bem mais precioso que você tem é aqueles a quem Deus deu você para cuidar. Em terceiro e último lugar,
Nós devemos retirar os entulhos que impedem o seu desenvolvimento como igreja. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Esse, meus irmãos, é o último domingo que temos nesse ano de 2019. E eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Como tem sido você enquanto igreja? Será que você tem sido um poço aberto que abastece de água aqueles que têm sede? Ou quando as pessoas vêm até você, tem encontrado um monte de entulhos? Não adianta nós queremos projetar e esperar algo novo para o ano que se inicia, se a gente continuar alimentando em nós as coisas que são velhas. Nós somos geração eleita, ou seja, Deus nos escolheu, Deus nos buscou, lutou por nós, para que pudéssemos anunciar tudo aquilo que Ele é e que representa para as nossas vidas. Eu sei, meus irmãos, que todas as coisas elas passam, mas a palavra de Deus permanece e permanecerá para sempre em nossas vidas. Nós não podemos cair no erro de deixar que o comodismo nos tire o ânimo de fazer a obra do Senhor. Isso não pode reinar sobre as nossas vidas. Não existe essa de que eu já tenho feito demais. Na verdade, a gente tem feito de menos. Existe muito a se fazer enquanto igreja. Existe muito a se fazer aqui nesse lugar. Existe um patamar diferenciado em que Deus quer nos colocar, mas para isso é preciso que a gente se livre daquilo que nos asfixia e aquilo que nos prende, para que nós possamos alcançar voos mais altos. A chama que um dia ardeu nos nossos corações por causa do nosso encontro com Jesus Cristo precisa ser alimentada e mantida dia após dia. Uma igreja ela encontra sentido de existir quando através dela as pessoas encontram mudança e transformação para suas vidas. Irmãos, eu creio que em 2020 pessoas chegarão a esse lugar, pessoas quebradas, pessoas destruídas, pessoas com fome e com sede, mas que serão totalmente transformadas por aquilo que vai ser feito aqui nesse lugar. Eu creio em nome de Jesus que essa igreja ela vai se levantar com intrepidez e com ousadia. Essa igreja ela vai se desvencilhar daquilo que prende ela, daquilo que causa comodismo, daquilo que causa desânimo. Essa igreja ela vai se despertar. Essa igreja ela vai lançar fora tudo aquilo que não provém do Senhor. Ela vai lançar fora tudo aquilo que o inimigo tem despejado sobre as costas dela, porque essa igreja vai servir de lugar de transformação de vidas. Essa igreja vai servir de lugar de abençoadores, de transformação, de cura e de libertação. Por isso que é desafiador ser igreja, irmãos. Há pouco tempo atrás nós vivemos uma experiência linda aqui nesse lugar. Nós recebemos aqui crianças de um orfanato. E nós pudemos, no pouco esforço que nós conseguimos fazer uma recepção, conseguimos trazer alguns presentes. E só quem esteve aqui pôde ver a felicidade, a emoção daquelas crianças, aquilo que elas começaram a transparecer com esse gesto, quando essa igreja se juntou e se mobilizou como igreja de Cristo. Crianças que ainda pequenas tiveram contato com o evangelho de libertação. Eu creio que naquelas vidas a semente já foi plantada, a semente já está guardada naqueles coraçõezinhos, porque um dia uma igreja se levantou para trazer felicidade e alegria para as suas vidas. O que o futuro nos reserva, irmãos, é sermos cada vez mais esse tipo de igreja.
que mostra o caminho para quem está perdido, que dá fôlego para quem está cansado. Uma igreja que é capaz de consolar aqueles que choram e de trazer esperança àqueles que estão desanimados. Não importa para mim o que o mundo tem falado sobre ser cristão. Eu não me importo se as pessoas zombam, caluniam, mas felizes somos nós que somos perseguidos por conta de servirmos a Jesus Cristo, porque eu sei que Deus nunca falhará com a sua igreja. Irmãos, temos que ter ânimo. Deixem para trás as coisas velhas. É tempo de tirarmos os entulhos que nos impedem de abastecermos as vidas, para que na igreja haja crescimento. A palavra de Deus diz que Isaac retirou os entulhos dos poços, e dos poços voltaram a sair água, e Isaac então prosperou. Após retirar os entulhos dos poços, Isaac então começou a cavar novos poços, ou seja, coisas novas começaram a acontecer na vida de Isaac. E eu quero profetizar sobre a vida dessa igreja nesse momento, que nós vamos nos desvencilhar daquilo que nos impede de crescer. Nós vamos colocar para fora tudo aquilo que nos impede de ser uma igreja avivada, de ser uma igreja comprometida, de ser uma igreja que vive as promessas do Senhor. E nós vamos ver as coisas novas que Deus fará aqui nesse lugar. E Deus tem coisa nova para aqui, para nossa igreja. Deus tem coisas novas para as nossas vidas. Aqui será um lugar de onde fluirão águas que matarão a sede das pessoas, fluirão águas que servirão de abastecimento para aqueles que se encontram em terra seca. Essa igreja de Jesus Cristo vai prosperar aqui nesse lugar, e aqui nesse lugar nós veremos o sobrenatural de Deus, nós veremos a atuação de Deus aqui nesse lugar. Aleluia! Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Nós não vamos permitir que o inimigo, por inveja, venha nos paralisar, porque Deus tem promessas para as nossas vidas, e Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. E você que está aqui, meu irmão, é testemunha desse 29 de dezembro que você está vivendo aqui nesse lugar. Em 2020, Deus fará coisas maravilhosas aqui nesse lugar, e você vai ser testemunha disso aqui, nessa terra e nessa igreja. Aleluia.